Boa noite, igreja. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração já faz tempo, faz alguns meses que Deus trouxe isso para mim, e isso nasceu no meu coração. Foi numa reunião de líderes ali pré-Tadel. Eu gostaria de estar lendo em primeiro lugar o tema dessa pregação, que está lá em Lucas 17, do 1 ao 10. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. O Senhor respondeu: se vocês tiverem fé, a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoeira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para o tema: o pecado, a fé e o dever. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar. O pecado, segundo a Bíblia, é um ato e um estado de vontade pessoal contra Deus e a vontade de Deus. Observem aqui, meus amados, que está falando que é um ato e um estado de vontade pessoal contra Deus. O que está falando? Eu faço porque eu quero. Eu faço mesmo sabendo que é errado. Então é um ato que eu tenho consciência de que está errado e mesmo assim eu faço. Já fui muitas vezes direcionado pelo meu líder, fui direcionado pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu pastor: não faça assim, porque você está caminhando no caminho errado, está andando no caminho errado. Mas eu vou lá e faço. Então observe que é uma vontade pessoal, é algo que eu decido, é algo que eu opto em fazer, e é contra Deus. A desobediência a qualquer norma, nós somos membros da Paz Church Guaratuba, amém? A nossa igreja, ela caminha em discipulado, amém? A nossa igreja, ela caminha em células, amém? Então nós temos regras, vamos dizer assim, não é uma palavra correta, regra, mas nós temos doutrinas. E se eu faço contrário a essa doutrina, eu não estou desobedecendo uma norma? Então eu estou pecando. Muitas vezes a gente pensa: mas eu não xingo, eu não maltrato ninguém, então eu não peco. Peca sim, pecamos sim. O momento que nós não somos transparentes com o nosso discipulador, o momento que o nosso discipulador fala assim: meu amado, eu te aconselho a você fazer isso aqui, porque eu já vivi isso. Você pode observar que muitas vezes
todas as vezes, na verdade, que o nosso discipulador, ele nos orienta a algo, ele tem experiência de vida sobre isso que ele está falando. E ele fala também, ele nos direciona segundo a palavra do Senhor. Não é segundo o que ele acha, o que ele quer, o que ele pensa. Não, é segundo a experiência de vida. Então ele está transferindo vida em discipulado. E nós, cabeção, vamos lá e fazemos o contrário. Então a desobediência a qualquer norma. Violação de preceito religioso, de um preceito religioso. Ação má, crueldade, perversidade. Muitos se prendem achando que o pecado é só aqui, ó, ação má, crueldade e perversidade. Não, não é isso. Não é somente isso. O que merece ser lastimado, digno de pena, digno de tristeza. Não crer na palavra de Deus é um pecado perante a Ele. Muitas vezes nós podemos estar presentes no culto, ouvindo os preletores, os pregadores, os nossos pastores, pregando a palavra do Senhor e falando, não, mas isso aí não é verdade. Não, que esse cara está falando ali em cima do púlpito não é verdade. Meus amados, isso é não crer na palavra de Deus. E isso é um pecado diretamente contra Deus. Amém? Mas mais uma vez uma ministração de conscientização. É uma ministração para nós ficarmos assim a semana inteira mastigando. Vamos embasar um pouquinho? Gálatas 3, 10 e 11. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Entenderam, meus amados? Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Qual é o livro da lei? Bíblia. Palavra do Senhor, amém? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Frisando, fé em quem? Fé em quem? Não tenham medo de errar, meus amados, não é pegadinha. Eu sempre que eu estou no lugar de vocês eu fico Fé em quem? Aleluia, glória a Deus, a igreja viva, aleluia, crente glorifica, meus amados, crente diz glória a Deus, crente diz amém, aleluia. Vou até tomar uma água. Amém. Eu achei uma parte de um livro de Paul Sejong, escrito em 1991, na página 33, diz assim: aqueles que ainda não nasceram de novo têm que deixar de ser teimoso e reconhecer que são grandes pecadores perante Deus Todo-Poderoso. Depois então, eles têm que voltar para a palavra de Deus e descobrir como Ele os salvarão, pela água e pelo Espírito. Deixe de ser teimoso. Deixe de ser teimoso. Deixe de ser orgulhoso. Porque o teimoso nada mais é do que orgulhoso. Concordam? Por quê? Vou explicar por que o teimoso nada mais é do que orgulhoso. Porque o orgulho dele é tão grande, que ele não consegue reconhecer que ele está errado. Então ele acaba teimando no erro. Ele fica teimando, ele bate o pé. Não, eu estou certo, não, eu estou certo. Teimoso e orgulhoso. Então deixe de ser teimoso, porque nós não atingimos a plenitude se não for através de Cristo. Não tem como nós termos fé se não for através de Cristo. Não tem como nós sermos salvos se não for através de Cristo. Glória a Deus. Vai errar, com certeza vamos errar, só que o erro seja apenas um acidente, não um hábito de vida. O pecado não atinge somente o indivíduo.
O pecado não atinge somente o indivíduo em si, mas a sua influência estende-se à sociedade em que ele vive. O pecado tem como consequência imediata a alienação ou distância do mesmo das finalidades ou chamado pelo qual Deus o criou. Jesus veio a este mundo para dar sentido à vida do homem. Ele veio tornar possível uma vida abundante e significativa. Não ache você, não seja egoísta ao ponto de pensar que o teu pecado atinge somente você, que o teu erro atinge somente você. Não. Ele atinge os teus filhos, ele atinge a tua esposa, ele atinge o teu marido, ele atinge os teus companheiros de trabalho. Amém? Então, assim, tenha consciência de que o que você está fazendo errado vai refletir, você querendo ou você não querendo, em primeiro lugar, na sua família. A primeira que vai sofrer é a sua família. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Pai, a responsabilidade da sua casa, dos seus filhos, é sua. Sacerdote, a responsabilidade do seu lar é sua. Não terceirize para a sua esposa. Não terceirize, porque a responsabilidade é sua. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Aleluia! Jesus veio buscar e salvar os que se sentem perdidos, os abandonados, os distantes, os alienados. Ele não veio pelos salvos, ele veio para nos salvar. Amém? Quando ele veio para mim, eu era um perdido, eu era um alienado, eu era um abandonado na minha consciência, eu estava distante de tudo, distante da minha família, distante de tudo. Então, quando Jesus se apresentou para mim, eu me encontrava nisso. Porém, hoje, eu tenho a minha salvação. Só que Jesus quer usar a minha vida, a sua vida, para alcançar esses que estão hoje como nós estávamos antes. Então é através das nossas vidas que Jesus vai conseguir alcançar essas pessoas. Muitas vezes nós nos prendemos, eu não vou dar. Eu duvido que nunca fez isso. Passou por um andarilho na rua e não deu bola para ele. Ele está fedido, ele está sujo, e agora o que eu faço? Abandonado, perdido. Vamos no outro extremo. Um cara cheio da grana, só que sem Jesus, sem sucesso. Nós só alcançamos o sucesso através de Jesus. Uma vida em abundância sem Jesus não é vida. Uma vida em abundância sem Jesus não é vida. O único que pode nos dar vida plena é Jesus, é o Senhor. Não tem como, eu tenho sucesso. Não tem, uma hora ele vai acabar. Você só tem o sucesso pleno em Jesus, não tem outro lugar. Mas Ele conta com os salvos para brilhar a luz dele. Através das nossas vidas, que já encontramos esse amor, já tivemos o contato com esse amor, já tivemos o encontro face a face com Ele, com o amor de Deus. Ele conta conosco para que Ele possa brilhar a luz dele em nós, porque nós não temos luz nenhuma, nós somos trevas. Sem Jesus nós somos trevas. E fato, e ponto, não tem como. A única luz que brilha em nós é do Senhor. Então, através dessa luz, Cristo é glorificado, Cristo é visto. O pastor, me fugiu o nome, o pastor Atílio esteve aqui, ele falou para nós:
primeiro as pessoas conhecem nós. Nós primeiros ganhamos as pessoas para nós. Através dos nossos atos, através das nossas atitudes, das nossas mudanças, as pessoas começam a conhecer a Cristo. E através desse conhecimento de Cristo, que ele consegue ver a mudança que Deus fez na nossa vida, começa a abrir o coração, é onde o Espírito Santo começa a agir. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós podemos falar um abecedário inteiro para a pessoa, não vai resolver. É o Espírito Santo que vai convencer de tudo isso. E como Deus vai acessar? Através de nós. É através de nós, a responsabilidade está sobre nós. Aleluia! Então assim, meus amados, reflitam a luz de Cristo. Alcance essas pessoas através do amor que um dia nós somos alcançados. Cristo tem clamado pela igreja. Aleluia. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que se... Perdão, obrigado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo se fez carne. Por quê? Porque através de um homem, todo o poder que lhe foi dado, ele entregou na mão de Satanás. Então só através da mão de outro homem, esse poder podia voltar. Por isso Deus se fez carne. Deus se fez homem, através do seu Filho. João 16, do 8 ao 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Neste contexto, Jesus estava falando do Espírito Consolador que ele deixaria. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso falar, meus amados, o Lauro Júnior, de 4 anos atrás, ninguém via Cristo nele. Ninguém seria capaz de ver Cristo em mim. Agora, o Lauro Júnior de hoje já consegue refletir a luz de Cristo. É através desse tipo, e eu com certeza, muito disso acontece com muitas pessoas que estão aqui dentro. Então é através disso que o amor de Cristo é espalhado, ele acaba virando contagioso. Então precisamos de fé para crermos em Cristo Jesus. Sem fé, meus amados, sem fé não rola, não tem jeito. Romanos 10, do 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Aleluia. Muitas vezes nós podemos nos prender naquele pensamento assim: não, mas eu não sou pregador, eu nunca vou subir num púlpito pregar a palavra do Senhor. Eu também achei que não ia, meus amados. Não adianta, você pode correr quilômetros do chamado, mas uma hora ele te pega. Não tem jeito, você pode tentar correr, mas assim, muitas vezes você pode se prender: não, mas eu não sou de subir em púlpito, não prego a palavra do Senhor. Só que você tem condições muitas vezes de enviar. Por exemplo, o pastor Alex citou essa oferta, trouxe aqui para nós essa oportunidade, meus amados. Vocês têm que entender isso como um grande privilégio e uma grande oportunidade. Amém? Só que você tem condição de fazer isso e não faz. Muitas vezes você tem que entender que fazendo isso, você é dos que enviam. Se você envia, você dá condições a alguém ir e pregar para que alguém creia. Entenderam? Eu fiz o versículo ao contrário. Você investe, são enviados,
pregam e alguém crê. Aleluia, glória a Deus. Então pense nisso. Mas eu não subo em púlpito para pregar a palavra. Mas você pode enviar. Você pode pregar para o teu amigo de trabalho, para o teu colega de trabalho. Você pode pregar para o teu patrão, para o teu funcionário, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, para o teu sogro, sogra. Enfim, você pode pregar através do teu exemplo. Que através do teu exemplo a pessoa pode enxergar Cristo. Você já está pregando sem falar uma palavra. Aleluia. Segundo tópico. Aleluia. A fé. Segundo a Bíblia, fé é a confiança inabalável naquilo que Ele promete na sua palavra. A fé é um princípio de ação e poder que se manifesta quando trabalhamos para alcançar uma meta digna. A certeza de que se espera e a prova das coisas que não se veem. Meus amados, muitas vezes você pode ter ouvido assim: tenha fé, caminhe em fé. Só que muitas vezes se crer, caminhar em fé é você dar um passo aqui, crendo que Deus vai sustentar o teu pé, que Deus vai dar o chão para você caminhar. Isso. Obrigado, minha mãe. Não tem uma fé calculada. Muitas pessoas têm fé do que só do que vê. Só que é a certeza e a espera das coisas que não se veem. Muitas pessoas caminharam lado a lado com Cristo. Muitas pessoas viram Cristo com os seus olhos. Muitas pessoas falaram com Cristo. Muitas pessoas tocaram em Cristo. Só que muitas pessoas não creram em Cristo. Muitas pessoas não tiveram fé nas coisas que Ele estava falando. E nós que não vimos, não tocamos, não ouvimos, muitas vezes você pode esperar Lauro. Tem gente que já ouviu, eu nunca ouvi. Só que muitas vezes chega o leque: lindão, veja bem, pastor Michel lá da Nova Zelândia me manda um WhatsApp, dando uma batada e uma corrigida. Glória a Deus, é Deus falando. É Deus falando, é ou não é? Então assim, não espere chamar o seu nome. Não, escuta a pessoa que está ao seu lado. Escuta a pessoa que Deus está falando com essa pessoa, para ela te orientar e te falar. E tenha fé no que Ele está falando. Haja em cima do que Ele está falando em fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia! A confiança no Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Muitas vezes nós pegamos e assistimos lá a paixão de Cristo. E pode acontecer de Satanás, eu já digo isso que é Satanás, vem no teu ouvido e fala: claro que você está assistindo a encenação, né? Mas isso não aconteceu de verdade. Isso é história. Meu querido, se você der ouvido a isso, se você começar a se relacionar com esse tipo de falácia no teu ouvido, certamente você esfriará. Certamente você desviará. Então nós temos que confiar e crer nas verdades de Deus. Deus ressuscitou o seu Filho, Jesus, dos mortos. É a adesão pessoal do homem a Deus. Eu decido crer em Deus. Eu decido confiar em Deus. Eu decido crer no que está escrito na palavra de Deus. Tudo isso só é possível mediante a sua fé. E tudo isso só é possível você ter fé se você crer em Jesus. Se você não crer em Jesus, você não vai ter fé. Você pode observar que tudo vai apontar para Ele. Tudo vai apontar para o Senhor. Não tem outra maneira. O assentimento livre de toda a verdade que Deus revelou através da sua palavra. A resposta do homem a Deus, que se revela a Ele e se doa. Que se revela e a Ele se doa.
Glória a Deus. Meus amados, temos que entender que Jesus morreu na cruz para que hoje nós podemos estar aqui. Você tem essa consciência que esse culto que está acontecendo aqui, o segundo culto do dia 9 de fevereiro, só está acontecendo porque um homem se entregou na cruz por nós? Não tinha outro jeito disso acontecer se não fosse aquilo? Que todos nós estamos condenados para a morte. Todos nós estamos síndrome de Edu aqui agora. Lá o pai Adi, glória a Deus. Todos nós estamos condenados para a morte. Ele morreu para nos livrar da ira de Deus. Aleluia. A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem por momentos difíceis e circunstâncias penosas. Viver pela fé significa andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua vontade e crendo que Ele vai abençoar. Meus amados, não tem erro. Se Deus falou, faça. Se Deus falou, faça. É tão mais fácil, tão mais simples obedecer. Só que só vai obedecer quem tiver fé. Só vai ter fé quem crer. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre o poder da fé em Jesus Cristo. O exemplo de Abraão e Sara, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A palavra de Deus, ela nos fala que Sara era estéril e os dois já eram de uma idade avançada. Humanamente falando, aos olhos do homem, era impossível eles gerarem um filho. Seria impossível gerar um filho. Porém, eles acreditaram, eles caminharam em fé, eles buscaram em fé, eles creram na promessa que Deus um dia havia entregue a Abraão e geraram um filho. Então, meus amados, basta nós crermos, basta nós confiarmos e basta nós agirmos. Ter fé é uma questão de decisão. Sem fé não somos capazes de alcançar a plenitude da vontade de Deus. Não alcançaremos a plenitude da vontade do nosso Senhor sem fé. Eu coloquei aqui 99,9%, só que eu estou convencido de que é 100%. 100% das vezes a nossa vontade, a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. Se nós formos agir pelas nossas vontades, nós vamos estragar tudo. Muitas vezes você pode estar num momento assim, que eu estou fazendo a vontade de Deus e tudo está dando errado. Não é que está dando errado. Analise o que você está passando como a preparação do que Deus vai te fazer contigo, do que Deus vai fazer na sua vida. Então o momento que você está passando é uma preparação. Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser provado e aprovado. Só após este acontecido, ele iniciou o ministério. Amém? Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, obedeça. Obedeça, obedeça. Muito mais fácil é obedecer. Para obedecer, tem que ter fé. Para ter fé, você tem que crer. Terceiro ponto, o dever. Segundo a Bíblia, o dever é fazer o bem, cumprir os mandamentos de Deus e ser responsável por si mesmo. A Bíblia também fala sobre o dever de cada pessoa em relação à família, ao trabalho, à sociedade
e o dever da igreja. Vamos exemplificar alguns. Deveres familiares. Marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém, maridos? Glória a Deus, maridos. Vamos ver como Cristo amou a igreja? Efésios 5:25. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. O que Cristo fez pela igreja? Morreu. Então, se necessário for, morra pela sua esposa. Aleluia. Glória a Deus. Cristo deu a própria vida pela igreja, que somos nós. E a palavra do Senhor nos dá como uma ordenância aos maridos: amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. A esposa deve ser submissa ao marido. Parênteses. Submissa. Marido, se você não tiver uma missão, você não vai ter uma esposa submissa. Que a submissa é estar debaixo de uma missão. Então, se você não tem uma missão, não espere uma esposa submissa. Se você está aqui no mundo, na igreja, esquentando o banco, não espere uma mulher submissa, porque ela é submissa aos princípios do Senhor. O marido tem que viver segundo a vontade do Senhor para ter uma esposa submissa. É muito forte, meus amados, porque a gente pode afirmar que as nossas esposas, elas nada são mais do que o nosso reflexo. Toda ação existe uma reação. Claro, tem esposas que a questão já é espiritual, tem. Porque tem maridos que são totalmente alinhados com o princípio, fazem totalmente a vontade do Senhor, estão ali dispostos e disponíveis para fazer a vontade do Senhor, mas a mulher é truculenta, é ranchosa, já é questão espiritual, porque você, o marido dá todo o exemplo, vive uma missão, mas a mulher é insubmissa. Daí a questão é Jezabel. Jezabel só mata na bordoada, não tem outro jeito. É a questão espiritual. A submissão da esposa ao marido é uma ordem divina, que deve ser exercida com amor, respeito e consideração. É parte das esposas transformarem nossos lares em um ambiente de amor, aconchego e carinho. Porém, para isso acontecer, também nós homens temos que tornar isso possível, sendo que amáveis, respeitosos, amigos e passar segurança para as nossas esposas. Se você em casa é um cara truculento, um cara um machão, como o nosso pastor sempre fala, macho até papagaio é. Perdão, até grilo é. Falar até papagaio fala. Não espere uma esposa submissa. Mulher, faz negócio para mim. Não, você não vai ter. Você vai desenvolver na tua esposa um espírito de Jezabel. Sinto muito, mas você, marido, vai desenvolver na tua esposa um espírito de Jezabel. Você tem que tratar a tua esposa com amor, querido, com atenção concentrada. Tua esposa tem sonhos, tua esposa tem desejos, tem vontades. Em quem que ela espera uma pessoa para parar e ouvir? Marido. E o homem sempre lá atribulado, correndo, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que buscar, eu tenho que correr, eu tenho que comprar. E quem fica de lado? A esposa. O que você vai ter em troca? Não é submissão, não é amor, não é carinho, não é aconchego. Amém? Muitas vezes nós homens cobramos das nossas esposas uma postura de uma mulher de Provérbios 31. Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é muito longo, muito extenso. Eu acredito que todos já leram esse texto, principalmente os casados, porque é meio que de praxe a gente querer que as nossas esposas tenham a mesma atitude dessa mulher,
né? Só que se você observar, eu quero trazer para vocês uma parte aqui do versículo, que está lá no versículo 14 de Provérbios 31, perdão, não é 14. Peraí. Aqui, 23. Seu marido, aí, não é isso aí, mas tá bom. Provérbios 31, versículo 23 diz assim: seu marido, glória a Deus, obrigado, filho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Observem aqui que esse marido citado aqui em Provérbios 31 é um homem de respeito, é um homem reconhecido na cidade pelo seu caráter. Amém? Por isso, e assim, em outros versículos desse texto diz assim, que a mulher compra campos, se revende, ela administra seu lar, porque ela tem uma vida assim tão exemplar como esposa, porque o marido confia nela, o marido dá segurança para ela, o marido é uma pessoa respeitada, é uma pessoa boa vista, bem vista na cidade, uma pessoa de bom caráter. Então claro que ele vai ter uma esposa que vai contribuir para tudo isso, é fato. As nossas esposas são o nosso reflexo, amém? Parece que é um culto de homens, mas não é, é o que o Espírito Santo conduziu para falar mesmo, amém? Deveres no trabalho. As pessoas que podem trabalhar devem trabalhar para conseguir comida. Aleluia. 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Então, meus amados, nós não somos plantas para viver de fotossíntese. Nós temos que fazer a nossa parte. Todo aquele que pode trabalhar, trabalhe. Amém? Os homens devem assumir a responsabilidade de prover em suas casas. Estamos falando do dever na família, tá? Os homens devem assumir a responsabilidade de prover em suas casas. Lembrando que o provedor dos nossos lares é Deus. Só que Deus usa a vida do homem para trazer o mantimento, trazer o conforto para a sua casa. Ele usa a vida da mulher para trazer aconchego, trazer amor, calor. Quem gera isso dentro dos nossos lares são as mulheres. E quem provê dentro dos nossos lares são os homens. Amém? Deus através da vida dos homens. Porque quem não depende de Deus não vai conseguir fazer isso. Quem não depende do Senhor não vai fazer isso. Eu não lembro se foi o pastor David ou o pastor Alex. Eu falei de manhã, mas ninguém me recordou. Mas foi citado aqui nesse púlpito. Você está convidando o Senhor para estar contigo nesse momento de ir buscar a provisão? Você está convidando? Tudo que você faz, você convida o Senhor: Senhor, venha comigo. Espírito Santo, vai na minha frente, me conduza nessa negociação, me conduza nessa entrevista de emprego, me conduza, Senhor, porque eu vou lá conversar com o meu patrão, pedir um reajuste salarial. Você convida o Senhor? Você depende do Senhor nessas horas também? 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Vocês entenderam? Se alguém não cuida, palavra do Senhor, 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida de seus próprios parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé,
e é pior que um descrente. Não adianta, amado, você aqui dentro da igreja sorrir, glorificar o Senhor e chega em casa a ser uma íngua, eu já digo, uma íngua dentro de casa. Chega em casa já esperneia com a mulher, filho, sai daqui, eu tô cansado, amanhã eu vou ter que trabalhar cedo, ter que viajar amanhã cedo. Não, querido, você é pior que um descrente. É forte. Deveres sociais. Não se deve endividar e dar calotes. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. É inevitável, meus amados, pode acontecer na sua vida, infelizmente, de acabar atrasando alguma coisa. Só que vá até a pessoa que você está devendo e fala: meu irmão, querido, com muito amor, muito carinho, estou passando um momento meio turbulento, mas eu reconheço que eu tenho essa pendência contigo, e assim que eu puder, eu vou honrar. E assim que você puder, honre. Amém? Porque se você não honrar, você entra nessa parte de dar calotes. Glória a Deus. Devem ser perdoadas as dívidas, assim como se perdoa aos devedores. Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é a oração que o Pai nos ensinou, que está no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas. Nós estamos pedindo ao Senhor: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será? Devem ser dados a cada um o que lhe é devido. Romanos 13:7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Dê honra a quem deve honra. Dê honra a quem deve ser honrado. Devem ser glorificados os dons de Deus com boas obras. Os dons de Deus na Bíblia são talentos ou capacidades que o Espírito Santo dá às pessoas para o bem comum. Sabedoria, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, fé, cura e operação de milagres. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amabilidade, seja uma pessoa amável. Muitas vezes você pode estar pedindo para o teu irmão: me ame, mas você é uma íngua. Você é uma pessoa amarga. Você é uma pessoa que sempre anda carrancuda, com a cara que é um fenemê velho subindo a serra. Como que você vai ser amado, querido? Seja uma pessoa amável para você ser amado. Amém? Dever como igreja. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Meus amados, aqui é Cristo convocando a igreja dele, que somos nós, para irmos e pregarmos o Evangelho dele, para que o amor dele possa alcançar todas as pessoas, para que o amor dele possa ser contagiado para todas as pessoas. Esse amor que te alcançou um dia, esse amor que está mudando a tua vida, esse amor que mudou a tua vida desde que você encontrou ele, desde que ele te encontrou, porque é Cristo que nos escolhe. Esse amor
Ele quer refletir através da tua vida naquelas pessoas que ainda não conheceram esse amor. Então nós somos a esperança da glória do Senhor. Nós, você que está aí sentado, eu que estou aqui de pé e todo esse time do louvor. Aleluia! Se põe de pé, igreja. Se responsabilize pelo seu papel aqui na terra. Se responsabilize pela convocação que Deus fez, o comissionamento, o grande comissionamento. Ide e façam discípulos de todas as nações. Aleluia. Enquanto o louvor, o time do louvor traz uma adoração para nós, queria que você estivesse conversando com o Senhor. Converse com Deus. Peça para Ele te dar o discernimento, que o Espírito Santo lhe conduza a entender e achar qual o ponto eu estou errado. Isso você falando com Deus. Deus, o que eu preciso mudar? Deus, o que eu preciso fazer? Deus, eu já sei para o que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para que eu possa refletir o Teu amor. Mas Cristo, onde eu estou falhando? Espírito Santo, me conduza a arrumar o que eu estou errando. Não é melhorar, meus amados, que nós não estamos doentes, é mudar. Tudo com o Evangelho é uma questão de decisão, uma questão de posicionamento. Então peça para o Senhor te mostrar. Que o Senhor fale contigo no teu íntimo e lhe mostre onde você está errado, o que você precisa mudar, o que você precisa consertar, para que Ele possa derramar da plenitude sobre a tua vida, para que você possa alcançar a plenitude do Senhor, porque Ele quer entregar tudo que Ele planejou para cada um que está aqui presente. Só que Ele depende de nós. Ele depende da nossa decisão. Porque Deus, Ele é cavaleiro. O Espírito Santo é cavaleiro. Ele pede para entrar. Ele não arromba o coração de ninguém. Ele não arromba a porta de ninguém. Não, Ele vai até a sua porta e bate. Se você permitir, Ele entra e muda tudo. Só que depende da nossa decisão. Depende do que nós decidimos fazer. Depende de nós decidirmos arrumar o que tem que ser arrumado. Há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente Tu és digno de exaltação. As coisas neste mundo ante a Ti perdem valor. Somente Tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações.